Graça e paz, boa noite, Igreja Batista Filadélfia. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite para compartilhar a palavra do Senhor com vocês. E desde já nós queremos agradecer a vocês que estão nos acompanhando nas redes sociais. E nós queremos pedir que vocês transmitam as mensagens, as nossas mensagens estão ficando gravadas no nosso canal, no YouTube, e que você possa transmitir essa mensagem para pessoas que não são evangélicas, transmita para o máximo de pessoas, porque nesse tempo de crise, eu creio que o Senhor está te dando a estratégia certa para que você possa alcançar o máximo de vidas. Nessa noite, nós queremos trazer uma palavra do Senhor ao teu coração. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, no capítulo 4, a partir do verso 1 até o verso 5. A palavra do Senhor diz o seguinte: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos, eu ordeno a você, com toda firmeza, o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda paciência. Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmos uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Mas você, seja moderado em todas as situações, suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do Evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Amados, nesse texto, Paulo admoesta o seu servo Timóteo e lhe conduz a pregar o Evangelho. E é sobre isso que eu quero te falar nessa noite. No tempo de crise, você anunciar as boas novas. A palavra de Deus, no livro de Mateus, lá no capítulo 28, no verso 19 e 20, diz o seguinte: portanto, vão a todos os povos do mundo e façam que sejam os meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todos o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias até o final dos tempos. A palavra de Deus, aqui, Jesus estava dando as suas últimas ordens aos seus discípulos. Ide, vá, pregue a palavra, anuncie o meu evangelho a toda criatura. E esse é o nosso papel nessa terra, como servo de Deus, como igreja do Senhor. Nós temos esse dever de pregar o evangelho. Paulo estava ali admoestando Timóteo para que ele pregasse o evangelho. Os tempos hoje estão difíceis, pois nós não podemos sair de nossas casas, não podemos nos reunir nos templos, não estamos fazendo células, mas você tem as redes sociais, você tem canais hoje na sua mão que você pode fazer essa pregação do evangelho, anunciar as boas novas às pessoas. E quando Paulo fala de pregar o evangelho, falando a Timóteo, ele fala: insista em anunciá-la. Preste atenção. Nós precisamos insistir em anunciar as boas novas. Quem precisa receber as boas novas? Aquelas pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Essas pessoas, elas precisam, elas estão necessitadas. No tempo de crise, no tempo de medo, elas estão carentes de uma palavra. E uma palavra de fé, uma palavra de encorajamento, que Jesus é a solução para todos os problemas. Essa é a palavra que você tem que ter.
Nós não devemos dar ouvidos à televisão. A televisão hoje está falando só de Covid-19, de coronavírus, e você mexe, vira e mexe. A palavra de Deus, a televisão toda hora ela fala disso. Ela não muda, mas nós cremos que nós, povo de Deus, temos uma outra linguagem, uma outra palavra em nossos lábios, que é a palavra verdadeira, a palavra de Deus. E essa é a palavra que você tem que anunciar para essas pessoas. Insista em anunciar as boas novas a quem não conhece a palavra. Também, ele diz assim para Timóteo: repreenda. Essa é uma palavra que você deve pregar para aquelas pessoas que estão desviadas. Porque essas pessoas elas já conhecem a palavra. Então é um momento de você repreender essas pessoas, trazer essas pessoas, resgatá-las de volta para o Evangelho, pregar, dar uma palavra para eles: olha, você precisa voltar para a casa do Senhor, o fim está próximo. E tudo nos leva a crer que o fim está próximo. E essas pessoas, por conhecer o Evangelho, elas vão voltar para a casa do Senhor. Eu creio nisso. Eu creio que no tempo de crise, Deus está nos dando estratégia, Deus está nos dando a oportunidade para que nós possamos levar as boas novas. E essas boas novas você precisa ter no seu coração. Você precisa ter essa linguagem, essa palavra de fé para essas pessoas nesse momento. As pessoas precisam de você, as pessoas precisam de nós como igreja para levar o Evangelho de Jesus. Não podemos ficar compartilhando as mal notícias. Estamos compartilhando mal notícia toda hora. Nós recebemos toda hora que abrimos o WhatsApp, abrimos as redes sociais, Instagram, só vemos as notícias de morte, de quantidade de pessoas enfermas. Não. Compartilhe uma palavra de bênção para uma pessoa. E Paulo continua a falar com Timóteo que ele precisa animar e ensinar com toda paciência. Quem nós devemos animar com toda paciência? Aquele irmão que está fraco. Aquele irmão que está fraco na fé. Esse irmão você precisa de animar ele. Talvez aqui nessa igreja não, mas em outros lugares tenha pessoas que estão desanimando, que estão com medo, acuadas dentro de suas casas, com medo do coronavírus, com medo da pandemia. E você precisa animá-la com uma palavra de fé, de encorajamento, porque essas pessoas precisam entender que Jesus é maior do que esse problema. Que o nosso Deus, o nosso Rei, Ele está reinando sobre as nossas vidas. Essa é a palavra que nós temos que ter com essas pessoas. As pessoas que estão nas igrejas, mas com medo do coronavírus. E no versículo 3... ele adverte, ele dá uma advertência para Timóteo: pois chegará um tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento. Preste atenção nisso. Muitas pessoas estão perdendo a verdade. Quem é a verdade? Jesus é a verdade. E as pessoas estão buscando outros ensinamentos, estão deixando se levar por outras notícias. Volto a falar, as pessoas ouvem e transmitem notícias, muitas vezes que não são verídicas, e isso traz um caos na sociedade. Nós precisamos transmitir a verdade. Jesus é a verdade, porque essas pessoas deixarão de ouvir a verdade. Lá no livro de João, no capítulo 14, no versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Olha que maravilha! Jesus é o caminho e a verdade. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Isso é a mensagem que nós temos que ter na nossa boca. Dentro de nós tem que ter a mensagem de Jesus. Jesus é a solução para todos os problemas. Porque, da mesma forma que nós falamos na verdade, nós também sabemos que existe a mentira. Hoje,
Nós temos que entender que a mentira tem um pai, o pai da mentira. E está lá no livro de João, no capítulo 8, no verso 44, a palavra do Senhor diz: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, que querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Olha isso. Pense nisso. Você que crê que Jesus é o seu rei, você que crê no Evangelho, você que crê que Deus é o Todo-Poderoso, não se deixe levar pela mentira, porque a mentira pertence ao diabo. A palavra também nos fala lá no livro de João 10:10, o ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas aí na parte B fala, mas eu vim para lhe dar vida e vida com abundância. Olha que interessante. Jesus fala que pai da mentira é o diabo, e ele vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus fala que ele veio para te dar vida, e vida com abundância. Essa abundância, irmãos, é em saúde, essa abundância é em prosperidade, essa abundância é em alegria, essa abundância é em tudo na sua vida, porque tudo que você pede ao Pai, Ele te concede em nome de Jesus. Nós temos que ter essa convicção. Os tempos estão difíceis, mas nós não podemos nos apostatar da nossa fé. Nós temos que crer, continuar crendo e pregando o Evangelho, firmes. A firmeza tem que estar em nós. Se nós não estivermos firmes, nós vamos passar por tempos difíceis, irmãos. Preste atenção, precisamos ter a palavra de bênção na nossa boca. Mas aí no versículo 5, ele diz assim: mas você seja moderado em todas as situações, suporte ou sofrimento. Faça o trabalho de um pregador do Evangelho e cumpra bem o seu dever de servo do Senhor. Preste atenção, que quando ele fala que nós seremos perseguidos, que nós seremos ali confrontados dentro da palavra, Paulo fala com Timóteo: cumpra o seu dever. Nós devemos cumprir o nosso dever. Não se deixe levar pelo que as pessoas estão falando. Muitas pessoas têm criticado evangélicos nesse momento por causa da fé. Não, nós temos fé. Nós estamos obedecendo às autoridades, ficando de quarentena nas nossas casas, assim como foi estabelecido. Mas nós temos a fé que esse mal não chegará à nossa tenda, que esse mal não chegará à nossa casa, que esse mal não chegará nas nossas vidas, porque nós cremos e nós sabemos que por trás dessa doença, por trás disso tudo, não é só uma questão de saúde pública, é uma guerra espiritual. Existe uma guerra espiritual e nós precisamos entender dessa guerra espiritual. O livro de Efésios fala bem sobre isso. Lá em Efésios 6:12, a palavra do Senhor diz que porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O nosso campo de guerra não é aqui na terra, é no céu. Nós aprendemos sobre batalha espiritual e agora nós temos que colocar em prática, porque o nosso campo é na esfera espiritual. Nós sabemos que o inimigo, o adversário, o pai da mentira, como falou aqui no texto da Bíblia, que ele quer nos levar para um campo de acuamento, ele quer nos acuar. Nesse momento ele quer nos acuar. As igrejas estão fechadas, mas nós estamos em nossas casas,
reunindo as nossas famílias, fazendo células, cultos familiares. Nós estamos assistindo os cultos online e nós temos essa oportunidade de compartilhar mensagens de poder, mensagem de salvação, mensagem de avivamento, mensagem de fé para as pessoas que estão necessitadas. Faça isso, cumpra bem o seu papel. Cumpra bem o seu papel de pregador do Evangelho. Cumpra bem a sua missão que Jesus te designou. Ide por todo mundo, pregue o Evangelho a toda criatura. Ele morreu por nós. Ele pagou um preço para que esse Evangelho não morresse, que ele continuasse. E por isso que eu e você estamos aqui. Nós estamos aqui para pregar esse Evangelho, anunciar as boas novas. E Jesus é as boas novas. Em meio da crise, em meio ao sofrimento de muitas pessoas, as pessoas estão esperando uma resposta de você. Uma resposta sua, uma resposta minha. Talvez você tenha um parente que não é cristão. Talvez você tenha amigos que não seja cristão. E nesse momento eles estão esperando que você faça isso, que você transmita uma mensagem para eles. Não fique compartilhando esses vídeos, irmãos, aonde fala que tantas pessoas morreram hoje, que aumentou o número de mortes, aumentou o número de enfermos. Não, anuncia as boas novas, manda uma mensagem de motivação para as pessoas. Eu fiz o exercício, eu tenho feito exercícios, e um dos exercícios que eu fiz um dia foi deixar de ver redes sociais e televisão, onde só está passando notícias ruins. E o meu dia foi bem melhor. Por quê? Eu me baseei, me alimentei somente da palavra. Eu me alimentei de coisas boas, de coisas novas. E eu te desafio a fazer isso. Desligue a sua televisão, nas redes nacionais, aonde está passando notícias ruins. Pare de olhar o WhatsApp, pare de olhar o Instagram, aonde tem notícias ruins. Passe um dia na presença de Deus, passe um dia na presença do Senhor, ouvindo louvores, assistindo vídeos de pregações, assistindo coisas que te edificam, e você vai ver que o seu corpo vai reagir melhor, você vai ficar melhor, você vai sentir menos medo. O diabo ele está querendo lançar um medo sobre o povo, mas nós estamos aqui para anunciar as boas novas. E eu quero te dar alguns versículos, onde te dá verdadeiras palavras ao seu respeito, o que Deus diz ao seu respeito. Salmos 18, versículo 2, a palavra de Deus fala assim: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em quem me escondo. Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo e com ele estou seguro. Olha que palavra poderosa. Olha o que a palavra diz, que o Senhor é minha rocha e minha fortaleza. A palavra fortaleza, ela tem dois sentidos. Um sentido de força e outro sentido de proteção, aonde fala de um castelo, de um lugar seguro, né? de uma fortaleza, um castelo. E é nesse castelo que o Senhor te guarda. É dentro do castelo, é dentro dele que você está seguro, é debaixo das tuas asas, porque a palavra também diz que ao seu redor acampa anjos do Senhor. E vamos mais à frente, em outros versículos, Salmos 91, versículo 7. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado, e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Olha que palavra poderosa a seu respeito. Ainda que venha doença, que você passe pelas doenças, nada vai te atingir se você estiver guardado no Senhor. Você tem que crer nessa palavra. Você tem que crer nessas verdades ao seu respeito. Salmo 23, o mais conhecido. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar comida para você, irmão. Não vai faltar provisão, porque o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Ele faz descansar em pastos verdes e me leva às águas tranquilas. O Senhor renova minhas forças
e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. E ainda que eu ande por um vale escuro, como a morte, não temerei a nada, pois Tu, ó Senhor Deus, está comigo, Tu me protege e me diriges. Se você deixa a sua vida ser dirigida pelo Senhor, mal algum te acontecerá. Ainda que você passe pelo vale da sombra e da morte, como diz a palavra, Ele estará contigo. Preste atenção, você não precisa ter medo, você precisa ter prudência. Nós precisamos entender que prudência é diferente de medo. Nós estamos falando aqui de seguir procedimentos de higiene pessoal, procedimentos de ficar em casa, procedimento de isolamento. Isso é procedimento, mas você tem que ter no seu coração que você não tem medo, porque você está guardado no Senhor. Você está debaixo das asas dele. E aí eu quero deixar um último versículo para você. Esse versículo você tem que fazer dele uso na sua vida a partir de hoje, se você não faz. Salmo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos. É luz que ilumina o meu caminho. Olha que palavra, irmãos. A palavra do Senhor é lâmpada para guiar os meus passos. Tudo o que você precisa está aqui na palavra. Ela guia os teus passos. Por isso que nesse tempo agora de isolamento, aproveite para ler a palavra, aproveite para se edificar, se encher da palavra de Deus, porque ela vai te guiar e você vai estar seguro. Os seus caminhos vão ser retos e você vai conseguir alcançar pessoas que você nunca sonhou ter alcançado. Eu creio que nesse tempo, irmão, é um tempo da igreja se levantar entre meio à crise e anunciar boas novas. Não fique dentro de casa acuado, com medo. Não fique dentro de casa pensando somente naquilo que vai acontecer amanhã. Se vai aumentar o número de mortos, se vai ter mais gente doente ao seu redor. Mas pense em anunciar e cumprir bem o seu dever como homem e mulher de Deus aqui. E essa é a mensagem que eu tenho para você nessa noite. E que Deus te abençoe e que você possa ter um dia, uma noite, um descanso abençoado. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que está aí. Feche os seus olhos agora e vamos orar. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra. Nós queremos te pedir, ó Deus, que cada um venha ser encorajado nessa noite, eu te peço, para pregar as boas novas. Que o Senhor, ó Pai, mostre a eles quem, ó Pai, está necessitado de uma palavra do Senhor. Use, ó Pai, os irmãos para que a sua palavra seja propagada no entremeio à crise. Leve uma palavra de encorajamento às pessoas, uma palavra de fé, uma palavra, Pai, de fortalecimento. Deus, se há alguém enfermo do outro lado, Pai, nós oramos por cura agora, Deus. Mas, ó Deus, nós queremos te pedir que o teu povo não se cale diante da crise, que o seu povo se levante, ó Deus, orando, suplicando e anunciando as boas novas do Senhor. Assim, ó Deus, eu coloco, ó Pai, a vida de cada um nas tuas mãos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor.